Nosso texto básico da conferência, dessa conferência maravilhosa, é Levítico 26:10. Eu gostaria que você lesse comigo mais uma vez. Eu vou ler aqui na tradução Revista Atualizada. E também nós vamos ler outro texto em Mateus 9:35. O tema que eu escolhi para hoje é preparados para a colheita. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: você está preparado para a colheita? Vamos ler mais uma vez o texto. Levítico 26:10 diz: comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Mateus 9:35 é outro texto que vamos ler. Diz assim a palavra: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que mande trabalhadores para a sua safra. Aleluias. Queridos, uma nova colheita, uma nova safra está chegando. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela assim: uma nova safra, uma nova colheita está chegando. Agora, olha só, alguns preparos numa colheita natural, alguns preparos devem ser observados e considerados antes de chegar à colheita. Algumas coisas que são importantes na colheita, no âmbito natural, para que essa colheita seja bem sucedida. O tempo certo é muito importante. Se o agricultor atrasar, ele pode perder, pode haver desperdício, pode haver problemas mais tarde, mais sérios. Então, o tempo certo é muito importante. Outro quesito são pessoas adequadas e experientes. Você, o proprietário da colheita, não vai delegar responsabilidades para pessoas que não têm preparo, para pessoas que são inexperientes. Outro quesito, lugar apropriado para receber a colheita. Eu já estou seguindo Jesus Cristo há 34 anos. Eu converti com 16 anos de idade. E eu já vi, irmãos, eu tive o privilégio de ver uma igreja que começou pequena e se tornar uma mega igreja. Eu já vi tantas pessoas convertendo em um culto de celebração. Eu já vi multidões. Eu lembro que uma época lá em Santarém, num congresso da paz, uma noite só, uma noite, nós tivemos uma colheita de mais de 800 pessoas. Quando o pregador fez o apelo, é lindo ver aquela multidão e multidão entregando a vida a Jesus. E eu era o responsável pelo ministério de conselheiros, de pegar o nome de cada um. E era tão lindo. No dia seguinte, quando terminou o congresso, a gente reunia ali talvez 30 pastores, onde a gente ia delegar os nomes das pessoas. E é tão lindo quando há um mover sobrenatural. É tão lindo quando multidões estão convertendo. Deixa eu dizer algo para você. Eu tenho certeza que esse tema, uma nova safra, não foi ideia de homem, mas essa ideia nasceu no coração de Deus. Essa igreja aqui vai experimentar uma nova safra, uma nova colheita. Multidões e multidões serão salvas em nome
de Jesus. Agora, veja o que Jesus disse em João 4,35. Da mesma forma como no natural é necessário haver preparos, no reino do Espírito também é necessário. No reino de Deus também é necessário esse preparo. Veja João 4,35, Jesus disse: não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueja para a ceifa. Os campos, segundo Jesus, já estão prontos para a ceifa. E olha só, é diferente de uma colheita de arroz, de feijão, de soja, de legume. Nós estamos aqui, Jesus está dizendo que os campos estão preparados para a colheita. Ele está falando de vidas. Existem tantas pessoas que estão prontas, que estão preparadas para a ceifa. 2 domingos atrás, foi um casal conosco lá na nossa igreja, e eles foram ali pela primeira vez. E quando terminou o culto, naquele domingo, por algum motivo eu não fiz apelo, mas quando terminou o culto, os nossos obreiros foram conversar com aquela pessoa, e ela disse assim: olha, eu vim aqui porque eu quero entregar a minha vida a Jesus. Hoje de manhã eu fui numa igreja e eu não consegui, ninguém me atendeu, ninguém conversou comigo, ninguém me procurou. Eu fui para entregar minha vida a Jesus, eu não sei como fazer, por favor me ajudem. Aquela moça estava tão desesperada para entregar a vida a Jesus. E aí a nossa obreira lá disse assim: ok, quer entregar a vida a Jesus? É aqui, é agora. Sabe o que eu aprendi com isso? Que as pessoas estão querendo uma oportunidade para entregar a vida para Jesus. Agora, algumas áreas que devemos sempre estar preparados. Áreas que devemos sempre estar preparados para que tenhamos uma colheita com muito sucesso. Deixa eu perguntar para ver o interesse do seu coração. Quem aqui gostaria de ter uma colheita no reino de Deus com muito sucesso? Levante sua mão, deixa eu ver. Todos. Então, alguns preparos são importantes. O primeiro deles que eu notei aqui é o seguinte: nós precisamos ter um entendimento do chamado. Diga, entendimento do chamado. Você precisa entender que foi que Jesus te escolheu para colher. Olha o que diz em João 15,16. João 15,16 diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro, e vos designei para que vades e deis frutos. Vamos repetir a primeira parte desse versículo. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Primeira verdade que nós precisamos entender é que nós fomos escolhidos por Ele. Ele te escolheu. Entenda isso, irmãos, que no meio de tantas pessoas que moram aqui na cidade de Curitiba, Ele olhou para você, Ele escolheu você, Ele salvou você, Ele chamou você. Você não está aqui porque você quis, você está aqui porque Ele te chamou. Olha, que privilégio que nós temos, irmãos. Que privilégio que você tem. Ele escolheu você. Agora, saiba que o maligno sempre vem na contramão dessa verdade, tentando distorcer, mentindo para você.
dizendo, por exemplo, não, você está equivocado. Jesus não te escolheu, por que ele escolheria você? Aí o maligno vem dizendo assim, olha, lembra como era o teu passado? Você teve um passado muito terrível. Aí ele começa dizendo, você fez isso, você pecou nisso, você fez aquilo, outro. E o maligno sempre vem na contramão dessa verdade para você não desfrutar ou não tomar posse daquilo, da sua realidade espiritual. Então nós precisamos entender o seguinte, que foi ele que nos escolheu. O maligno vai tentar tirar você do foco, e muitas vezes ele vai tocar no teu passado, na tua família, na tua vida social. Não, mas você não serve não, porque olha, você nem sabe falar direito, você nem sabe, você tem uma família destruída, você mora num bairro popular, você não serve não, não foi Deus que te escolheu não. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, ele diz, não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, você foi escolhido por ele, você foi escolhido por ele. Amém? Agora, irmãos, como combater essas mentiras do maligno? Olha o que diz em 2 Coríntios 5, 7 e o 16. Vamos ler o verso 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Verso 16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Jesus Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Deixa eu destacar o seguinte, como combater as mentiras do diabo. Em primeiro lugar, nós combatemos a mentira do diabo pela fé, visto que andamos por fé. Tudo funciona o justo é salvo pela graça de Deus mediante sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos combater o maligno, nós vamos combater o inimigo pela fé na palavra, pela fé em Jesus. Ele disse, se você tiver fé, você vai vencer. Agora, ele disse no verso 16, assim que nós daqui por diante, a ninguém, esse ninguém inclui você, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, ele está dizendo que você não pode olhar para as pessoas pela ótica da carne. E esse ninguém inclui você. Então, em outras palavras, para combatermos as mentiras do maligno, precisamos olhar para dentro de nós pela ótica do Espírito, pela ótica de Deus. Sabe como que Deus olha para você? Sabe como é que Deus vê você? Deus não vê você como o maligno vê. Deus não olha para você como o maligno olha. Quando Deus olha para você, Ele não vê as tuas falhas, Ele não vê os teus defeitos, Ele não vê o teu caráter. Ele olha para você e Ele vê você justificado em Cristo Jesus. Agora, é assim que nós precisamos olhar para nós mesmos.
Olhe para você pela ótica de Deus. É assim que nós vamos combater aquela mentira do diabo. Ah, não foi Deus que te escolheu coisa nenhuma. Não olhe pela ótica da carne, olhe pela ótica do Espírito, em nome de Jesus. Queridos, quando alguém se vê pela ótica do Espírito, ele tem toda a condição de tomar posse das promessas de Deus. Quando alguém se vê pela ótica da carne, ele não cresce, ele não se desenvolve espiritualmente, porque ele foca nas falhas. Olhar pela ótica da carne significa focar nas falhas, nos defeitos, nas dificuldades que a pessoa enfrenta. Mas quando você olha pela ótica do Espírito, você vê como Deus vê, e Deus te vê mais que vencedor. Deus te vê abençoado com toda a sorte de bênçãos. Então olhe para você mesmo pela ótica de Deus. Amém, queridos? Então o primeiro preparo é esse: convicção do seu chamado. Entender que foi Ele que te escolheu. E se Ele te escolheu, Ele vai fazer muito mais do que você pode pensar, pedir ou pensar, conforme o poder que opera em você. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: você já possui todos os recursos necessários, já estão dentro de você. Todos os recursos necessários para você colher, para você plantar, para você colher. Todos os recursos necessários que você precisa para ser uma bênção nessa igreja, para ser uma bênção no reino de Deus, já estão dentro de você, através de Cristo Jesus. Amém, queridos? Então olhe para você pela ótica do Espírito, né? Olhe para você pela ótica de Deus. Irmãos, a Bíblia é o nosso manual de instrução, é o nosso manual de vida. E se a Bíblia diz que a partir de agora não podemos olhar nem para nós mesmos pela ótica da carne, mas sim pela ótica do Espírito, é dessa forma que nós vamos viver, olhando para outros e olhando para nós mesmos pela ótica do Espírito. Segunda verdade que nós precisamos entender, para que possamos estar sempre prontos, é prontidão para receber o novo de Deus. Diga: prontidão para receber o novo de Deus. Interessante que Deus sempre tem algo novo para o seu povo. A Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. De acordo com o texto que lemos, para receber o novo, tem que fazer o que com o velho? Tem que tirar o velho. De acordo com o texto, para receber a safra nova, para receber a colheita nova, tem que tirar as coisas velhas. E eu vou citar aqui algumas dessas coisas velhas, que muitas vezes estão ali impedindo o novo de Deus. Por exemplo, atitudes e manias velhas. Atitudes e manias velhas. Eu confesso para os irmãos que às vezes eu tinha manias velhas. Eu vou citar aqui algumas aqui.
Aquela pessoa, você conhece alguém, talvez aqui não tenha, mas eu era assim. Eu era, ainda bem que eu era. Tudo questionava. Vê aquela pessoa que tudo questiona? Nunca ele está satisfeito. Não está satisfeito com louvor, porque o tecladista errou uma nota. Não está satisfeito com as cadeiras. Não está satisfeito com a luz. Ele questiona tudo. Só que ele quer tudo certinho, mas não é disponível para ajudar a organizar as coisas. Eu era assim. Queria tudo certinho. Queria todas as coisas no lugar. Mas na hora de servir, de ajudar, não estava disponível. Existem pessoas que gostam de questionar as falhas dos outros, mas nem sempre aceita corrigir as suas próprias falhas. Então essas manias, essas atitudes, se elas continuarem na vida do cristão, elas impedem o mover de Deus. Sabe por quê, irmãos? Vamos ver o que Jesus falou sobre esse assunto aí. Vamos ver o que foi que ele disse. Olha só o que ele disse em Mateus 9:16. Ele disse: ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Vamos ler a última frase. 1, 2, 3 e... mas põe-se vinho novo em odres novos. Foi Jesus que disse, irmãos. Perceba que Jesus está enfatizando a remoção das coisas velhas. Ele disse, olha, porque quando você lê o contexto lá, é um debate, é uma pergunta lá dos fariseus, das tradições, e Jesus está corrigindo isso, dizendo o seguinte, olha, não dá para maquiar. Não dá para maquiar, não dá de pôr um remendo novo num pedaço de pano já envelhecido. O pano envelhecido vai ser destruído e vai se perder ainda mais, vai aumentar ainda mais o rombo. Muitas vezes a gente quer maquiar as coisas. Não, isso aqui, ó. Tem esse detalhe aqui, tem essa certa dificuldade, mas vamos levando desse jeito. Lá na frente a gente resolve, lá na frente a gente conserta, lá na frente a gente cuida disso aqui. Ei, cuidado com a procrastinação. Não podemos procrastinar. No reino de Deus não há espaço para procrastinação. Aquilo que é para você resolver hoje, resolva hoje. Não deixe para amanhã. Jesus está dizendo, olha, não se põe vinho novo em odres velhos. Odres aqui era aquela bolsa, né, de couro que eles faziam naquela época, aquela bolsa de couro e de animal. E à medida que o tempo ia passando, aquela bolsa de couro ia esticando, até não ter mais o que esticar. E o vinho novo vinha fermentando, e a estrutura, o odre velho, não suportava. Odre está falando de estruturas espirituais da igreja,
mas também está falando de estruturas espirituais do cristão. Hoje eu entendo porque muita gente não suporta o novo de Deus. Sabe por que não suporta? Porque as estruturas espirituais daquele cristão são envelhecidas. E Jesus disse, olha, não pode pôr, não é possível pôr vinho novo em odres velhos. Por isso que nós estamos aqui, o tema aqui é preparando-se, preparos para o novo, preparos para a colheita. Talvez você diga assim, pastor, na minha vida ainda existem algumas estruturas, algumas coisas do passado, envelhecida. Eu quero desafiar você nessa noite a organizar isso, a deixar essas atitudes, essas manias velhas, porque Deus vai fazer coisas grandes, algo novo está chegando aí, e é necessário você estar preparado. Amém? Porque senão o vinho novo vem, o mover de Deus vem, passa por você e vai embora. Por isso que Jesus enfatizou isso. Ele disse, o novo de Deus tem que estar em estruturas novas. O Senhor não aceita desperdício do novo. O Senhor não aceita que a colheita seja desperdiçada. Por isso que é necessário recipientes novos, atitudes novas, manias velhas indo embora, hábitos novos. E eu quero falar de algumas coisas novas que são importantes para o nosso dia a dia, que são importantes para mim e para você, em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha só, vamos ler Mateus 9, do 35 em diante. Mateus 9, do 35 em diante. Publique para nós aqui. Esse texto não está aqui no meu esboço, mas publique para nós, por gentileza. Aleluia. Leia comigo então. Só ficar aqui. Vamos ler. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus, mais alto, então se dirigiu aos seus. Tem algum discípulo aqui? Então se dirigiu aos seus. Que foi que ele disse? A seara, a colheita, a safra, na verdade mas os trabalhadores são poucos. Aí ele vai dizer, rogai, pois, ao Senhor da safra, da seara, da colheita, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Agora, nesse texto que lemos, Jesus mostra a dimensão da safra, a dimensão do trabalho, da colheita. E ele disse que é pequena, média, só um pouquinho, só um tiquinho. Ele disse que é grande. Ele disse que é grande. Ele disse mais também que os cefeiros, os trabalhadores são. E ele disse também que é para aqueles poucos orarem ao dono da seara para mandar mais trabalhadores.
Então hoje nós vamos aprender algumas características, de acordo com o texto, desses trabalhadores. Primeira característica desses trabalhadores, desses que vão participar da safra, desses que vão estar envolvidos na colheita. Vamos ver algumas dessas características. Primeira delas é o seguinte: tem que ser discípulo. Tem que ser discípulo. Perceba que Jesus, pode deixar aquele texto lá, por gentileza, meu nobre. Perceba que Jesus chama para ter uma conversa particular. Ele não chama os fariseus, ele não chama os sacerdotes, ele não chama a multidão, ele chama os seus discípulos. Primeira característica desses feiros, dos que vão participar da safra, tem que ser discípulo. Agora a pergunta é: o que é um discípulo, pastor Canté? O que é ser um discípulo? Eu anotei aqui algumas coisas. É um seguidor, é um aprendiz, é alguém que está sendo treinado por outro mais experiente. A pergunta é: você é um discípulo? Você é uma discípula? Você está sendo treinado? Um dos alvos dessa igreja, segundo o pastor Maurício, é que todos os membros dessa igreja sejam bem integrados, consolidados, através do pastoreio e do discipulado. Um dos alvos dessa igreja é que todos os membros sejam bem discipulados. Mas não só isso, mas o outro alvo dessa igreja é que todos os membros sejam treinados para discipular outros. Irmãos, olhe para cá. Aleluia. Olhe para uma pessoa bonita que está ao seu lado e diga para ela assim: você é um discípulo? Talvez você diz assim: pastor, eu não encontrei ninguém bonito do meu lado. Então olhe para frente, olhe para cá, ó. Olhe para cá que você vai ver alguém aqui. Aleluia. Aleluia. Você é um discípulo? Um discípulo tem tantas características, eu não vou aprofundar aqui porque a gente já falou muito outras vezes aqui. Mas uma delas que eu gosto muito: o discípulo, ele é fiel. Ele não desiste por qualquer motivo. O discípulo autêntico, ele sempre é fiel. Ele não desiste. João 6,67. Então, muitos discípulos, muitas pessoas que seguiam Jesus estavam deixando de seguir Jesus, porque Jesus estava dando uma palavra, fazendo um discurso assim, muito forte. Muito forte. E a Bíblia diz que por causa disso, muitos já não andavam com ele. Então no verso 67 de João 6, então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: Senhor, nós não temos uma segunda opção, nós não temos uma outra solução, nós não temos outra opção, Jesus. É só o Senhor, é só o Senhor que tem palavra de vida. Ele está dizendo: Jesus, um dia o Senhor nos encontrou lá na beira do barco, lá na beira do rio, do mar, lavando as redes. Senhor, naquele dia o Senhor disse: segue-me. Senhor, nós tomamos aquela atitude de te seguir.
e nós não temos outra opção. É contigo que nós estamos, Jesus. Nós não vamos largar o Senhor, nós não vamos te deixar. Eles entenderam a profundidade do discipulado. Discípulo não abandona, discípulo não despreza, discípulo é fiel. Você é um discípulo. Então, primeira característica de quem vai colher, de quem vai participar dessa safra, tem que ser discípulo. Em nome de Jesus. Diga assim: eu sou um discípulo, estou aprendendo, estou crescendo. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Senhor, por ser um discípulo, mas logo, logo vou me tornar um discipulador. Amém? Agora, perceba o seguinte: são os discípulos que vão estar prontos para a colheita. Não é a multidão, não. Você sabe que na Bíblia tem 3 grupos de pessoas que seguiam a Jesus. Um deles era a multidão. Outro grupo era aqueles que apareciam esporadicamente, ocasionalmente. E um terceiro grupo eram os discípulos. A multidão é a massa humana que eles seguem a Jesus por causa das bênçãos, dos milagres. A Bíblia diz que seguia numerosa multidão, porque Jesus alimentava, porque Jesus curava, porque Jesus ressuscitava os mortos, porque Jesus dava pão e peixe. Então aquela multidão seguia. Mas a multidão não tem compromisso. Na hora da verdade, a multidão se dispersa. O outro grupo eram os ocasionais, que apareciam de vez em quando. Era o Nicodemos, que ia visitar Jesus de noite. Os ocasionais é aqueles que não tem muito compromisso. Quando tem uma conferência, quando tem uma banda tocando, quando tem um show, o ocasional aparece. Quando tem algo novo, ele sempre gosta de aparecer, mas depois desaparece. Ainda bem que não tem ninguém assim aqui. Se isso é verdade, a igreja dê um glória a Deus. E o outro grupo de pessoas que seguiu a Jesus eram os discípulos. São os discípulos que vão estar prontos para a colheita. E olha, em segundo lugar, segunda característica é o seguinte: todo discípulo precisa ter uma visão ampla do que está para ser feito. Volta lá o verso 35 de Mateus 9. Olha só, vamos ler de novo esse verso. Ele diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Perceba que Jesus aqui não para. Ele está trabalhando, ele está no auge do seu ministério. Só que no verso 36 diz: vendo ele as multidões. Deixa um versículo aí, por gentileza. Olha só. Todo aquele que vai estar pronto para a colheita, ele precisa ter uma visão ampla do que tem para ser feito. Jesus viu. Ele viu o que, irmãos? Só um punhadinho de pessoas? Ele viu só um grupinho de gente? Não. Ele viu mais. Ele viu as multidões. Quem vai ceifar?
quem vai colher precisa ter uma visão ampla. Irmãos, diante de tantos desafios que temos, multidões e multidões sem conhecer Jesus, não dá para ter uma visão pequena. Temos que ter uma visão grande, ampla. É interessante que quando Deus começou a treinar o Abraão, Ele está treinando Abraão, e em Gênesis 15:5, Ele leva o Abraão e diz: Abraão, tenta contar as estrelas. Conta as estrelas, Abraão, porque assim será o tamanho da sua posteridade. Abraão, vai ser de você, vai surgir uma grande nação. Irmãos, são tantas as pessoas que precisam conhecer Jesus. Eu e você precisamos ter uma visão ampla, precisamos ver além, precisamos ver de uma forma maior, de uma forma robusta, assim como Deus. A grande comissão, Jesus disse assim, Ele disse: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Ide, portanto, por todo mundo, ide por todo mundo, façam discípulos de todas as nações. Quem vai participar da colheita precisa ter uma visão ampla. Se você tem essa visão ampla, irmãos, glorifica o Senhor, glorifica Ele, sabe? Temos que ter essa visão ampla. Um dia eu disse assim: Senhor, eu estou aqui em Curitiba, Senhor. Aqui tem mais de 1 milhão de pessoas. Me dê um número, me dê um alvo. O Espírito Santo colocou um número no meu coração. Ele disse assim: olha, para começar, você tem que mirar em 10 mil discípulos. 10 mil discípulos. Sabe, irmãos, eu lembro que um colega pastor estava contando o seguinte, que um dia ele estava numa conferência e um outro pastor chegou com ele e disse assim: irmão querido, eu vejo você pastorear uma igreja de 50 mil. Aí aquele pastor disse assim: pastor, como diz o Chaves lá, né? Aliás, o Kiko, né? Você não vai com a minha cara? Você não vai com a minha cara, pastor? Ele disse: não, irmão, o senhor não entendeu, eu disse 50 mil. Aí ele falou: pastor, você está com algum problema comigo? Porque nós moramos numa cidade de mais de 2 milhões de pessoas e o senhor está me dando 50 mil? Eu quero mais. Visão ampla, visão grande. Amém, queridos? Essa igreja tem uma visão grande, uma visão de uma safra poderosa. Você está inserido nessa visão. Seu pastor tem uma visão ampla. Você está inserido nessa visão. Você faz parte desse projeto. Em nome de Jesus. Outra verdade, outra característica daqueles que vão participar dessa grande safra é compaixão. Diga compaixão. Veja o versículo. Vendo ele as multidões. Próxima frase. Compadeceu-se delas. Compadeceu-se delas. Porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, quando eu penso nisso, não tem outra coisa a fazer a não se orar.
Porque olha só, irmãos, são tantas pessoas que um dia levantaram a mão dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus. Se tornaram ovelhas de Jesus, mas estão por aí, perdidas, desgarradas. Onde está o povo que tem compaixão? Quando alguém tem compaixão, ele se importa, ele valoriza, ele vai atrás, ele liga, ele manda mensagem, ele busca. Precisamos, irmãos, dessas características. Em nossos dias, é necessário um resgate dessa verdade. A igreja precisa entender essa verdade. Precisamos imitar Jesus nessa verdade. Ele viu as multidões e se compadeceu delas. Você tem tido compaixão das pessoas? Quando alguém tem compaixão, ele ora mais. Ele vai viver uma vida mais consagrada. Ele vai ser muito mais responsável. A compaixão pelas pessoas faz você levantar mais cedo para orar, faz você levantar, se preparar para jejuar, faz você abrir mão dos seus interesses, muitas vezes, para ajudar alguém que está precisando. A compaixão nos impulsiona a fazer a obra de Deus. Eu disse um dia para Deus, eu disse: Senhor, o meu chamado é para ser pastor, porque eu queria servir no exército, na marinha, eu queria ser um fuzileiro naval, mas o Senhor me chamou para ser pastor. E eu lembro, irmãos, que eu orei e disse: Senhor, coloca no meu coração compaixão pelas pessoas, paixão pelas almas. São tantas pessoas, irmãos. Olha, nosso tema aqui é poderoso, uma nova safra. Para isso precisamos nos preparar. E se tem um preparo, se tem uma área para a gente preparar, é preparar o coração cheio de compaixão, cheio de paixão pelas pessoas. Amém, queridos? A safra vai vir. Os que vão ceifar, os que vão colher, precisam estar preparados. Primeiramente, seja um discípulo. Segundo lugar, tenha uma visão ampla. E em terceiro lugar, tenha compaixão. Isso tem tudo a ver com preparo. Tem tudo a ver com preparo. Nós estamos aqui asfaltando essa avenida aonde as multidões vão passar. Em nome de Jesus. Ninguém vai sair dessa igreja porque não foi cuidado, porque não foi pastoreado, porque não recebeu uma visita, porque não recebeu nenhum contato. Pelo contrário, se você que é membro aqui nessa igreja, ajudar seu pastor, seus líderes, seu líder de célula, se todo mundo fizer a obra de Deus, Deus vai mandar muito, muito, muito mais. A quem tem, será acrescentado muito mais. Mas quem não tem, até do pouco que tem, será tirado. Hoje eu entendo porque que muitos líderes não rompem, não crescem, não se desenvolvem, recebem pessoas, ganham pessoas, mas ninguém fica com ele. Um dos problemas é a falta de compaixão. Um dia, irmãos, vocês conhecem um pouquinho da minha história aqui em Curitiba. Eu vim para cá para ajudar uma situação que aconteceu com o líder daquela época. Eu não vim para ficar aqui, eu vim para ajudar. Eu vim para ficar 2 meses, depois 6 meses, de julho até dezembro.
Eu estava morando lá em Fortaleza, tudo preparado para ir para São Paulo. Minha mudança já estava na transportadora. Ainda deu tempo de tirar algumas coisas e vender de um preço rápido para poder pegar algum dinheiro para vir para cá. Chegamos aqui, saímos de Fortaleza a 30 graus, 32 graus. Chegamos aqui 4 de julho de 2016. Naquela noite, chegamos de noite aqui, estava dando, irmãos, 4 graus. Nossa! Eu lembro quando eu cheguei no aeroporto, a gente não estava preparado com roupa de frio. Eu estava com uma camisa, minha filha então, ela já era gordinha, então tinha que estar usando uma roupa mais leve possível. Quando nós saímos naquele aeroporto que alguém foi pegar a gente, não lembro quem foi, ele falou assim: vocês não trouxeram roupa de frio? Eu digo: não, cara, eu não sei. Rapaz, no dia seguinte a minha filha estava gripada. Na mesma semana eu já levei ela para o Pequeno Príncipe, porque ela adoeceu. E a minha esposa também, sabe? E eu decidi então, depois a situação aconteceu, foi indo, foi andando, nós não conseguimos resolver aquela situação. Foi necessário aquele líder ir para São Paulo e nós decidimos ficar. Mas naquela época o meu líder disse assim: Canté, tu tem uma opção, se tu quiser vir, pode vir, a gente encerra tudo aí. E eu disse: pastor, tem um grupo grande de pessoas que decidiram ficar conosco, se o senhor concordar, eu fico aqui, eu quero ficar aqui. Mas sabe, irmãos, não era por causa do clima, não era por causa das pessoas, não era por causa da cidade, mas era por causa da compaixão pelas pessoas. Era por causa da compaixão pelas pessoas. Sabe, a compaixão fala mais forte. Foi por causa da compaixão pela humanidade que Jesus morreu lá na cruz. Então, se nós queremos estar preparados para a grande colheita, temos que estar preparados, temos que preparar o nosso coração com muita compaixão pelas pessoas. Muitas vezes a compaixão vai mexer no seu bolso, vai mexer com o seu tempo, vai mexer contigo. A compaixão vai tirar você do conforto, da zona de conforto. Eu estava muito bem confortado, eu tinha pessoas ao meu lado, eu tinha muitos discípulos, eu tinha uma liderança que estava comigo toda hora. Mas quando eu fiquei aqui, eu entendi, irmão, porque depois que eu fiquei aqui, eu fiquei sozinho. Eu estava no meio de uma igreja grande, naquela época, mas já viu aquela sensação de você estar no meio de uma multidão, mas ao mesmo tempo sozinho? Só eu, minha esposa e minha filha pequena naquela época. A gente não tinha amigos, a gente ia para a igreja, pregava, quando terminava ninguém falava conosco, ninguém nos convidava para nada. A gente saía, pegava o carro e ia embora para o nosso apartamento. Um dia eu estava lá gritando, chorando, e eu liguei para o meu líder e disse assim: o que eu estou fazendo aqui? Me tira daqui. Aí eu pensei que ele ia dizer: ó, Canté, vem embora, sai daí. Ah não, ele disse assim: Canté, eu te conheço, rapaz, você é raçudo, você vai vencer. Mas irmãos, graças a Deus nós vencemos. Aconteceu tantas coisas aconteceram, mas pela graça de Deus, estamos bem, com saúde, firme e forte, prontos para grandes colheitas, para grandes coisas. E eu declaro isso aqui também vai acontecer na sua vida. Tenha compaixão, ore. Jesus disse assim, ele viu as multidões e compadeceu das multidões. E eu quero terminar com mais um detalhe importante aqui. Olha para o texto mais uma vez. Verso 36. Verso 37. Olha só o que ele diz. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor a seara que mande trabalhadores para a sua seara. Em quarto lugar, tenha determinação.
Diga determinação. 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 Muitas vezes, irmãos, a determinação é o combustível necessário para o avanço na colheita. A colheita está pronta, tudo está preparado, mas se não houver determinação, nada pode acontecer. Tem que ter determinação, tem que ter entusiasmo. Nada grandioso do que já foi feito, nada se fez sem entusiasmo, sem paixão, sem pegada. Alguém disse uma frase que eu gosto tanto, que diz assim: pessoas nobres são movidas por propósitos dinâmicos. Os menos nobres sobrevivem por desejos e inclinações. Ele disse que o sucesso brilhante na vida é resultado do fogo no interior. Tem que ter intensidade, tem que ter determinação, tem que ter ânimo, coragem, em nome de Jesus. Essas características fazem parte daqueles trabalhadores. E eu quero terminar orando aqui nesta noite. Eu quero fazer um apelo aqui nessa noite. Pode fazer um apelo, pastor? Posso mesmo, pastorzão do meu coração. O homem que vai me chamar para comer uma quirera no verão. Ouça, eu quero orar por alguns de vocês aqui. Aliás, por alguns não, por todos. Talvez você diz assim: pastor, eu quero ser um trabalhador. Eu quero fazer alguma coisa. Eu estou fazendo já, mas eu não me conformo. Irmãos, eu estou fazendo muita coisa, mas eu não me conformo. Eu quero fazer muito mais. Jesus disse assim: olha, a seara é grande, a safra é grande, tem muita coisa aí para ser feito. Só que os trabalhadores são poucos. Sabe por que são poucos, irmãos? Porque muitas vezes, para trabalhar para o nosso bem-estar, a gente faz de tudo. A gente dá o máximo que podemos dar para garantir o nosso bem-estar. Mas quando é no reino de Deus, é para o reino de Deus, a gente dá um mínimo de tempo, um mínimo de investimento, um mínimo de tudo. Ele disse assim, Jesus disse assim: orai ao Senhor, o dono da seara, o Pai Celestial, para Ele mandar trabalhadores. E eu vou orar hoje, em 2022, pelos trabalhadores aqui da aliança, que vão participar de uma grande safra em 2023. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero terminar contando uma história que eu li de um certo jovem na Segunda Guerra Mundial, um piloto que estava experimentando o seu frágil avião monomotor, numa arrojada aventura ao redor do mundo. Poucos minutos depois, quando ele levantou o voo, logo ele percebeu que havia um companheiro com ele, dentro do avião. Era um rato. Esse rato estava ali, tentando se safar, e ele poderia roer algum fio, alguma lona, alguma peça, que poderia, em poucos minutos, estragar aquele avião. E aquele jovem piloto ficou tão preocupado. Ele pensou em retornar para o aeroporto, mas não dava tempo, já estava bem longe. E ele ficou preocupado, desesperado. Então ele pensou assim, ele lembrou que ratos não sobrevivem grandes alturas. Então ele decidiu, em vez de retornar, ir mais alto, e mais alto. E logo ele percebeu que os ruídos pararam,
Em outras palavras, aquele rato morreu por causa da altura. Moral da história. Moral da história. Se estão tentando acabar com a sua missão, voe mais alto. Em caso de inveja, voe mais alto. Eu vou falando aqui, vocês vão dizendo, voe mais alto. Em caso de ciúme, de calúnia, em caso de maledicências, em caso de críticas, em caso de desânimo, voe mais alto que você puder. Lembre-se, os ratos não resistem às grandes alturas. Quando o maligno vier buzinando no teu ouvido, dizendo que você não tem capacidade, o que você vai fazer? Mais alto em Cristo Jesus, na asa do Espírito, em nome de Jesus. Quando ele disser que você não vai multiplicar a tua célula, que você não é um bom ganhador de alma, o que você vai fazer? Mais alto. Os ratos não sobrevivem às grandes alturas. E a Bíblia diz, irmãos, que você tem asas como de águia. Você não tem característica de um passarinho, de um tico-tico, de um sabiá. Não. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como de águia. Você é águia, voe alto. Seja determinado em nome de Jesus. Para termos muito sucesso na colheita, para não haver desperdício, é necessário um bom preparo. Esse preparo tem tudo a ver com você, meu irmão. Diga para a pessoa, o preparo tem tudo a ver com você. O Senhor não vai mandar anjos para a seara, para a colheita, para a safra. Essa tarefa foi dada aos homens, foi dado a nós. Então prepare-se. Diferente da colheita natural, onde muitas vezes o agricultor só precisa saber manusear uma máquina. Hoje, numa safra, numa colheita, uma máquina faz todo o trabalho. E o homem lá só precisa saber manusear. No reino de Deus, você é essa máquina. Você é essa máquina, onde o Espírito Santo vai manusear, vai usar a sua vida, onde o Espírito Santo vai usar suas mãos, vai usar os seus pés, vai usar o seu tempo, vai usar a sua voz. Ei, onde o Espírito Santo vai usar seus recursos, os dons que Ele te deu, onde Ele vai usar a sua casa, para que a seara, para que a safra, para que a colheita aconteça. Um dia, Deus precisava de um homem para a sua safra, para a sua colheita. Isaías 6:8. Vamos terminar lendo esse texto. Um dia Deus perguntou assim: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Olha só. Depois disso ouvi a voz do Senhor a quem dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ei, o que foi que o Isaías disse? Eis-me aqui, Senhor. A pergunta que eu quero fazer nesta noite é: tem alguém aqui que tem a coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Um dia eu falei isso, irmãos. Um dia eu falei isso. Eu disse: Senhor, eis-me aqui.
Se o Senhor quiser, eis-me aqui, Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos, não é fácil. Tem lutas, tem dificuldades, tem problemas, mas é um grande privilégio participar da seara, da colheita. Se coloque de pé, por gentileza. O Senhor quer nos preparar para tudo que Ele vai fazer nesses próximos meses, nos próximos anos, em nome de Jesus. Jesus, Jesus, aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, esperança, problemas que possam impedir as mãos de Jesus para guardar. Aleluias. Ama chama caramas. Aramas. Aleluias. Eu gostaria de orar por você. Mas antes de eu orar por você, olhe para dentro de você. O texto que lemos diz que para receber o novo, tem que remover o velho. Será que tem algumas áreas envelhecidas na sua vida que precisam ser removidas? Talvez aquele pedido de perdão que você precisa fazer já está caducando já, até caducou já. E você não fez ainda. Talvez aquela área que você precisa confessar e arrepender, está ali. Só você sabe que você sabe que você sabe que precisa consertar. Ei, o Espírito Santo está me dizendo para dizer para alguns aqui: não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. É hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Irmãos, precisamos arrepender das coisas velhas. Remover. Como é que remove, pastor? Como é que remove essas coisas velhas, esses hábitos velhos, essas atitudes, essas manias velhas? Como é que faz isso? Jesus disse: arrependei-vos e convertei-vos. Tem que arrepender. Arrepender é uma mudança de atitude. É como se você estivesse andando numa estrada, numa direção. Bem aqui você se deparou com o seu erro, com a sua falha, e aí você vira e vai numa outra direção. Arrepender envolve uma decisão de virar as costas para o pecado e não mais cometer. O Senhor quer nos levar a um preparo, irmãos. A um preparo. A colheita está chegando. O tempo de colher está chegando. Temos que estar preparados. Talvez você diga assim: pastor, eu quero fazer essa oração, eu quero fazer esse conserto, eu quero eliminar as coisas velhas da minha vida. Talvez você precise hoje falar com alguém, pedir perdão para alguém. Talvez hoje você precise falar com a tua mulher, com o teu marido, teus filhos, teu discipulador, tua discipuladora. Talvez tem coisas envelhecidas aí. E tudo aquilo que é envelhecido, a tendência, irmãos, é causar mais problemas. Hoje, saia daqui pronto para o novo de Deus.